Pessoal, o assunto principal deste vídeo será sobre a eleição das comissões na Câmara dos Deputados, principalmente a CCJ e a Comissão de Educação, onde foi eleito ali o Nicolas Ferreira, e o pessoal que defende a democracia parece que não gostou muito, né? Eles ficaram desesperados porque uma pessoa que pensa diferente deles foi eleita para comandar a educação, a Comissão de Educação lá na Câmara. E nós vamos falar também neste vídeo sobre, entre outros assuntos, né, sobre a segurança pública. Lá em São Paulo está acontecendo alguns eventos, eu vou mostrar para vocês aqui, sobre segurança pública e está fazendo com que o Tarcísio ganhe uma popularidade até boa lá no estado de São Paulo por conta disso. Nós temos lá no Equador o Daniel Noboa, que é um presidente que pode-se dizer de direita, se elegeu ali dizendo de centro, mas ele foi apoiado pela direita lá no Equador e ele vem combatendo a criminalidade lá com mão de ferro. As facções criminosas estão sendo todas destruídas e estão seus integrantes sendo mandados para a cadeia. E, em consequência disso, o Daniel Noboa já tem cerca de 80% da aprovação dos equatorianos. Lá em El Salvador também nós temos um outro exemplo, que é o Nayib Bukele, que vem combatendo lá, sim, até mais forte do que no Equador, até porque o El Salvador estava sendo o país da América Latina onde a criminalidade estava, assim, tinha avançado de uma forma absurda, né? A criminalidade lá estava tão alta que nós tínhamos lá mais de 100 homicídios por cada 100 mil habitantes ao ano. E agora, depois que o Daniel Bukele começou realmente combater a criminalidade lá, caiu para menos de 4 homicídios por cada 100 mil habitantes. Então foi construído lá presídios gigantes, onde essas pessoas estão sendo enfiadas dentro do presídio. E o Daniel Bukele está sendo denunciado nos direitos humanos, na ONU, em tudo que é lugar. Mas ele está fazendo a política de segurança pública dele lá e ele foi reeleito com 87% dos votos, provando que o que a população quer é que tenha segurança para poder viver, para trabalhar em segurança, sem correr risco de perder sua vida por conta de um celular, como acontece, inclusive, aqui no Brasil e é apoiado pelo cara que está hoje comandando o nosso país. E falando em segurança pública aqui no Brasil também, especificamente lá em São Paulo, onde o Tarcísio vem fazendo um serviço muito bom, e parece que 39 anjinhos já foram visitar o capiroto um pouco mais cedo, e o pessoal da extrema imprensa e o pessoal da extrema esquerda está desesperado por conta disso. Já denunciaram também o Tarcísio na ONU, em tudo quanto foi lugar. E uma repórter veio perguntar para o Tarcísio, né, sobre isso, veio tentar colocar ele na parede, e olha o que ele respondeu. Uma profissional pra caramba que tá dando o máximo, tá dando a vida, tá se expondo ao risco para proteger você, para proteger ele, para me proteger, para proteger a sociedade. Essa semana tive a Intermodal. E aí cheguei na Intermodal, tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos. O que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso no Judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não estou nem aí. Pode ir na ONU, pode ir na Liga de Justiça, no raio que eu parta, que eu não estou nem aí. É assim mesmo que tem que responder para esse pessoal. É assim mesmo. Não dá para ficar passando a mão na cabeça de pessoas que só entendem esse tipo de linguagem. O Tarcísio foi certeiro ao dar esse tipo de resposta para essa repórter. O governador, o mandatário, ele tem que estar apoiando as forças de segurança do seu país que estão combatendo a criminalidade e não o contrário. E não apoiando bandidos e criticando a polícia e perseguindo a polícia. E é o que hoje está sendo feito a nível nacional aqui no nosso país. O descondenado que está na cadeira de presidente, como ele é um exemplo a não ser seguido, ele está apoiando os seus amiguinhos e perseguindo a polícia. Agora, quando as pessoas são aquelas pessoas que fazem oposição a ele, aí sim, aí ele persegue também. Aí a polícia vai perseguir essas pessoas, não vai perseguir bandido, vai perseguir as pessoas que são opositores ao governo. Essa é a democracia que está acontecendo no nosso país. Né? E aí a gente sabe muito bem que o povo já acordou, e aí fizeram umas pesquisas aí de popularidade do descondenado. Piora na avaliação de Lula é puxada pelo Nordeste e pelos mais pobres. E aí você vê que o Nordeste, onde o descondenado foi eleito, lá onde ele teve a maior proporção dos votos, foi lá na região Nordeste. Agora o pessoal do Nordeste também está acordando, e os mais pobres principalmente, porque eles estão indo no mercado, estão vendo o preço das coisas, né? A inflação cada vez pior.
Nós vemos aí muitos pobres perdendo, inclusive, a Bolsa Família, porque se ele tivesse prometido que ia cortar a Bolsa Família de milhares de pessoas durante a campanha eleitoral, com certeza essas pessoas não votariam nele. Então, de certa forma, ele cometeu aí até um estelionato eleitoral, né? Cometeu um estelionato eleitoral. Eu vou mostrar para vocês agora que, enquanto ele está derretendo nas pesquisas, o presidente Bolsonaro vem a cada dia que ele vai, em cada lugar que ele vai, ele tem o povo apoiando ele. Isso aqui, essas imagens aqui, são no aeroporto de Salvador, lá na Bahia. Salvador, isso aqui não é região sul, não é região centro-oeste, não, onde o presidente tem o maior apoio, não. É lá em Salvador, na Bahia. Olha o tanto de gente esperando ele no saguão do aeroporto. Olha só o tanto de gente. Eu duvido que o descondenado consiga juntar esse tanto de gente de forma espontânea, mesmo lá no Nordeste. Eu duvido. E, inclusive, fizeram até motociata para o presidente lá, né? Tivemos aí uma motociata até considerável, tendo em vista que já faz muito tempo que o presidente não fazia as tradicionais motociatas. Fez uma lá em Salvador, o povo fez para ele, né? Porque isso aqui é uma coisa espontânea, tá bom? É espontâneo, não adianta as pessoas virem querer falar que não, que isso aqui é pago, não tem nada pago aqui. Acusaram o presidente que, inclusive, durante a campanha eleitoral, ele estava pagando gasolina para os motociclistas. Nunca foi pago nada, as pessoas vão de forma espontânea e está provado que hoje o cara está inelegível, e você vê o tanto de gente que ele leva para as ruas. É impensável você ver o ex-presidiário, o descondenado que hoje está na presidência da República, reunir esse tanto de gente nas ruas, mesmo no Nordeste. Isso é impensável ele conseguir fazer. Mas é o presidente Bolsonaro que está inelegível e o outro está sentado na cadeira de presidente. O cara que perdeu as eleições é que consegue reunir povo na rua, e inclusive povo nas redes sociais também, né? Porque é uma lavada nas redes sociais o engajamento do presidente Bolsonaro em relação ao Lula. É uma lavada, né? E aí nós temos aqui o Milton Neves, que é um jornalista também, mas que não se vendeu para esse sistema podre aí. Ele fala o seguinte: muito preparado e fala bem, se referindo ao Nicolas Ferreira. Não consigo entender os rostos carrancudos para entrevistar o menino Nicolas. A Raquel Landim, que é a jornalista aí da CNN que entrevistou o Nicolas, e o Nicolas detonou ela. Eu não vou rodar aqui o vídeo, porque é 8 minutos e 39 de vídeo, então é muito longo, mas ele detonou o pessoal da CNN. Se você não assistiu ainda, vá lá e assista. Os antigos presidentes dessa tal comissão de educação tiveram o mesmo tratamento, entendidos que cobrem o assunto, perguntando para as pessoas que cobram o assunto aí do Nicolas Ferreira, que ele seja entendido na área de educação, se os que estavam antes dele lá também eram professores, né? A ministra da Saúde hoje, por exemplo, não é uma médica. E eles criticaram tanto o Pazuello por não ser médico, porque era um militar, e o Pazuello foi um excelente ministro da Saúde. Aí está aí a Anísia agora, que é uma socióloga, e é a ministra da Saúde do Lula, aí ninguém fala nada, aí está todo mundo tranquilo, é tudo normal. O UOL, nós temos aqui o UOL, que diz o seguinte: novo presidente da Comissão de Educação, Nicolas Ferreira, nunca propôs um projeto relacionado ao tema. Deputados temem que ideologia sequestre a análise de questões importantes do colegiado. Quer dizer, se você tiver a ideologia de esquerda, tranquilo. O que não pode ter nas escolas é a ideologia da direita. Na educação não pode ter ideologia da direita. Da esquerda, tudo tranquilo. Isso aí é o amor. Ideologia da esquerda é o amor. Ideologia da direita é o ódio, né? Eles estão já fizeram isso daí virar uma verdade, um fato, né? O Estadão, o que diz o Estadão aqui? Fez, inclusive, um editorial, né? Retrocesso político e social. Eleição de expoentes do bolsonarismo para presidir a CCJ e a Comissão de Educação da Câmara retrata a força de uma oposição em tudo contrária à boa política e aos interesses do país. Cabe uma pergunta ao Estadão, né, que fez esse editorial porco aqui. O que é boa política para o Estadão? É a política do PT? Essa é a boa política para o Estadão? O PT que fez de tudo já, mensalão, petrolão e tudo que nós não vamos esquecer tão já. Essa é a boa política? E a direita é a má política? A Folha de São Paulo
Novo presidente da Comissão de Educação, Nicolas Ferreira, nunca apresentou projeto sobre o tema. Então vem na mesma linha aqui, né? Parece que é um copiar-colar, né, do consórcio. E aí nós temos aqui o ministro Alexandre Padilha criticando também o Nicolas Ferreira. Olha o que ele fala. Definição em função do tamanho das bancadas, tem uma ordem de pedida, nada pode mudar essa ordem, então não tem nenhuma falha dos membros ali, do líder do governo, porque tem uma ordem pré-definida e aí cada bancada escolhe os seus membros, né? Cada bancada partidária mostra com qual cara quer aparecer em determinado tema. Por exemplo, eu tenho muito orgulho da bancada do PT, eu sou deputado federal, estou licenciado para ser ministro. A minha bancada do PT, por exemplo, indicou para a Comissão de Saúde um ex-secretário de saúde, um profissional de saúde que conhece a área. A bancada do partido do ex-presidente Bolsonaro resolveu indicar esse deputado, o Nicolas. Cada um mostra a cara que quer aparecer. Mais uma vez eu falo, né? A ministra da Saúde do Lula é médica. Eles sabem que não é, né? Mas aí eles ficam quietinhos, eles escondem esse fato, né? Aí se um dia eles colocaram lá uma pessoa que era da área, eles vão usar essa pessoa a vida inteira, mesmo que eles tenham colocado 10 que não eram dessa área. E é interessante que lá na CCJ teve a Bia Kicis, que é uma mulher, né, do PL, da direita, e agora é a Carol de Tone, a comissão mais importante lá da Câmara dos Deputados. A direita já colocou 2 mulheres. E o pessoal da extrema esquerda que vive falando em respeitar as mulheres, não sei o quê, eles nunca colocam uma mulher nas comissões mais importantes. Então, para você ver o tamanho da hipocrisia dessa turma. Aí vem aqui o Zeca Dirceu. Educação respeitada. Não vamos aceitar nenhum tipo de palhaçada na Comissão de Educação. Estou há 13 anos na comissão e vou trabalhar muito para debater assuntos realmente relevantes neste espaço. Só espero que o novo presidente tenha bom senso. Para o Nicolas ter bom senso, tem que seguir a cartilha Paulo Freireana deles, do pessoal da extrema esquerda, senão já não teve bom senso, né? E ele diz que está há 13 anos na tal da comissão. O que o PT fez? O que o Zeca Dirceu fez de bom até agora nessa comissão da educação? Eu já vi aí, dias atrás, o ano passado, nós vimos lá aquele grupinho da dança do Bate-Cu em escola. Depois nós vimos também o cavalo taradão. Será que é esse tipo de coisa que o Zeca Dirceu defende que seja feito com a educação brasileira? Com certeza, né? Com certeza. O tal do Pedro Ronchi, que é um esquerdistinha que vive postando baboseira lá no X, no X, antigo Twitter, ele diz o seguinte: não acha uma foto do presidente da Comissão de Educação com um livro, já com armas, aí posta várias fotos aqui do Nicolas portando armas, né? Isso aqui com certeza num clube de tiro, e não tem nenhum crime você ir num clube de tiro participar de fazer o esporte lá do tiro, não tem nenhum problema, né? Mas o Pedro Ronchi, o esquerdistinha Pedro Ronchi, ele pode, falando em livro em relação ao Nicolas Ferreira, que nunca chegou perto de um livro, ele quiser comprar, tem um livro do Nicolas Ferreira, O Cristão e a Política, escrito pelo Nicolas. Lá na Amazon, vai lá no site da Amazon e já aproveita, compra, leia, faça uma boa leitura aí, ô Pedro Ronchi. Tem um livro aí do Nicolas Ferreira, eu tenho certeza que você nunca escreveu nem carta para você ficar criticando agora o Nicolas Ferreira, que nunca chegou perto de livro. Uma outra também, que é da extrema esquerda, é a Sâmia Bonfim, ela também está revoltada com o Nicolas Ferreira na Comissão de Educação. Um transfóbico não deve presidir uma comissão. Nicolas Ferreira foi condenado por transfobia contra a deputada Duda Salabert. Deputade, né? E é réu em tantos outros processos. Falando aqui a Sâmia Bonfim, que votou no condenado em 3 instâncias por corrupção, querendo transformar o Nicolas em bandido, porque, segundo ela, é réu em tantos outros processos. A extrema-esquerda vive processando o Nicolas, aí como eles processam o Nicolas já vira bandido automaticamente. Já na primeira sessão, apresentei uma questão de ordem contra a sua nomeação para a presidência da comissão. E aí está aqui o videozinho da Sâmia Bonfim, né? Teve aqui, então, a eleição do Nicolas, e vamos ver o que ela falou. Para presidente, deputado Nicolas Ferreira. Nós contestamos a indicação do senhor Nicolas Ferreira como candidato a presidente da Comissão de Educação. É inconcebível que um sujeito que não tem uma postura ilibada, que não tem condição de fazer jus ao mandato de deputado federal, e de um sujeito que, inclusive, cometeu crimes contra uma criança, sobretudo dentro de um espaço educacional, que foi uma escola em Minas Gerais, não é concebível que ele possa ser candidato a presidente da Comissão de Educação. Presidente, eu tenho uma questão de ordem. A Sâmia Bonfim, ela acusa o Nicolas de ter cometido crime. Parece que teve um vídeo, não sei se foi Armando Nicolas, que gravou um trans entrando no banheiro feminino,
E o Nicolas denunciou isso daí. Né? Ele pegou aquele vídeo e denunciou esse negócio de homem frequentando banheiro de menina. E aí eles processaram o Nicolas por conta disso, né? Porque em vez deles defenderem, porque eles falam tanto de defesa das mulheres e tal, mas aí a hora que tem homem entrando em banheiro de mulheres, se esse homem for um esquerdista, aí para eles está tudo bem também. Então o que essa turma aqui defende é a esquerda, não são os valores, não são as pessoas. Eles não defendem os negros, as mulheres, os índios, as minorias que eles chamam. Eles defendem se a pessoa for de esquerda. Se a pessoa for de direita, eles vão lá e processam. Então, como o Nicolas denunciou, eles foram lá e processaram. E aí, quando eles processaram, automaticamente o Nicolas, para eles, já virou um bandido. O outro também é o pastor da Shopee, o pastor Henrique Vieira, que se identifica como pastor, mas defende aborto, defende liberação de drogas e tudo mais. Do PSOL, um pastor do PSOL. Aí ele coloca aqui um videozinho que o Nicolas Ferreira faz uma brincadeira com a menina lá, falando que ele não está nem aí se a terra é plana ou quadrada ou não sei o quê. Sabe? E aí ele quer denegrir a imagem do Nicolas por conta desse vídeo. Por que eles não chamam o Nicolas de corrupto? Por que eles não acusam ele de corrupto, como é a grande maioria dessa turma que eles apoiam aí? Cheio de codinomes em lista de propinas. Mas aí eles não chamam de corrupto, eles têm que denegrir porque o cara fez uma brincadeira, se a terra é plana ou quadrada, não sei o que, isso aí, que problema que tem nisso? Né? Um outro também esquerdista que dispensa comentário é o tal do Chico Sá. Você que fala que é jornalista, fala que é... Como é que é? Ele fala aqui que é jornalista, freelancer, cronista no Diário Online e o YouTube no CL Notícias. Aí ele fala o seguinte: para assumir pelo PL tem que ter ficha corrida, não currículo, diz a sabedoria popular. Ele está se referindo aqui a Carol de Tone assumir a comissão, a CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, dizendo que ela foi investigada em 2021 por apreensão de madeira ilegal na Amazônia. Foi investigada em 2021, aí já é ficha corrida. Mas, volta a falar, o cara que foi condenado em 3 instâncias, aí não tem ficha corrida. Porque o Fachin descondenou, né, o Fachin anulou os processos contra ele, então ele deixou de ter ficha corrida e virou santo. É um perseguido político. Então essa é a coerência dessa turma da extrema esquerda. Na mesma linha vai também o Noblar, aqui do blog do Noblar. Nicolas Ferreira é uma cópia jovem e escarrada de Bolsonaro, deputado por quase 30 anos. Então é por isso que eles temem tanto o Nicolas, né? Porque eles acham parecido com o Jair Bolsonaro, que eles têm pavor de ouvir o nome dele. Aí ele fala que ele é escandaloso, ignorante, só preocupado em aparecer, fazendo barulho e criando factoides, sem ideias. Com uma diferença, essa é a receita que funciona agora. E funciona agora, Noblar, porque vocês só criam narrativas. Vocês não conseguem mostrar que esse pessoal que a gente apoia agora, ele é corrupto, que eles saqueiam o nosso país igual as pessoas que você defende sempre fizeram. É por isso que funciona. É por isso que as pessoas apoiam o Bolsonaro, apoiam o Nicolas Ferreira, porque eles são pessoas que não ficam mentindo e roubando o tempo todo. É só por isso. Tá? O Chico Pinheiro também, hoje eu estou trazendo um monte de esquerdista aqui para ver que eles sentiram, e sentiram muito mesmo, o fato do Nicolas ser eleito o presidente da Comissão de Educação. Liberdade de expressão para nazismo, mas censura para livro didático que tem relatos de ato sexual. Aqui é o seguinte, o Gustavo Gayer, essa semana, denunciou que estava sendo distribuído em escolas uns livros, parece que é a cor da pele, o outro lado da pele, um negócio assim. Que esse livro ele traz relatos de sexo explícito, é uma coisa nojenta. O Gustavo Gayer fez um vídeo, até leu umas partes desse livro lá, é uma coisa nojenta para passar para criança. Mas aí você não pode denunciar, você tem que ficar quietinho. E aí, quando você defende a liberdade de expressão, inclusive nos Estados Unidos, o Nicolas fala aqui nesse vídeo, né, não vou nem rodar o vídeo, mas o Nicolas fala nesse vídeo aqui que nos Estados Unidos tem um partido nazista. O que acontece lá? As pessoas ignoram, ninguém vota e acabou. Simples. Quem regula a liberdade, quem faz essa regulação é o próprio povo. Você dá liberdade para as pessoas falarem, para as pessoas criarem os partidos que quiserem, e as pessoas vão votar ou não. É simples assim, isso é liberdade. Né? Então nós vemos aí o Lula agora, por exemplo, defendendo que os judeus estão fazendo coisas semelhantes ao Holocausto lá, contra o pessoal do Hamas. É a opinião dele.
apesar de ser ridícula a opinião dele, e a diferença também é que ele é presidente da República, né? Tudo que ele fala vai repercutir e vai causar um mal-estar com os outros países. É diferente de um cidadão qualquer que falar não vai repercutir dessa forma. Então, o Lula, que é o presidente dessa turma aí, que eles consideram como um estadista, fala esse tanto de barbaridades e eles não criticam. Mas vem criticar o Nicolas Ferreira por ter dado uma opinião aqui num blog, aqui num podcast. A Flávia Leão, ela traz aqui um vídeo da Eliane Cantanhede, que a coisa é ridícula, sabe? Vamos falar em destilar ódio? Pergunta aqui a Flávia Leão. Não existe outra palavra para descrever a opinião da militante esquerdista Eliane Cantanhede da Globo News sobre o deputado Nicolas Ferreira. E vamos ver o que disse aqui a Cantanhede. A bancada parlamentar da educação fez uma nota hoje muito, muito boa sobre a escolha deste cidadão, né, que sei lá o que ele é, blogueiro, influencer, sei lá o que, mas que virou deputado ali. Na verdade ele não é blogueiro nem influencer, ele é o deputado mais votado do Brasil, Eliane Cantanhede. Na onda bolsonarista. Essa nota, eu acho que diz tudo, sabe, Marcelo? Por isso eu vou te pedir licença para dizer o que está acontecendo, né? A Frente Parlamentar Mista da Educação diz o seguinte, que esse cidadão, o Nicolas Ferreira, é um parlamentar que não tem atuação na área da educação, não tem profundidade para conduzir os trabalhos em um tema que inequivocamente é fundamental, central para o desenvolvimento do país. A nota é muito longa, cita várias questões que estão em discussão, a reforma do ensino médio, a carência, inclusive carência de serviços sanitários para mais de 1 milhão de crianças nesse país. E o que esse cidadão Nicolas Ferreira sabe disso tudo? Nada. E além disso... Pois é, né? Parece que está faltando até papel higiênico agora em alguma universidade. A culpa é do Nicolas, né? Não é do cara que está no poder hoje, não. Né? A culpa é do Nicolas. Aí você vê, você acha que isso aí mesmo é uma jornalista? É uma militante de redação. Né? Uma militante, uma pessoa que está ali para fazer militância, ela não está ali para dar notícia. Ela está ali para fazer militância. Esse é o nível da nossa imprensa hoje no Brasil. E o nível da nossa imprensa hoje está tão nojento que nós vemos aqui essa revista Fórum, que é uma revista de extrema esquerda, que fala o seguinte, olha só o escárnio. Isso aqui eu espero que a Júlia Zanatta, a deputada Júlia Zanatta, ela entre com um processo contra essa turma, porque não dá para alisar. Olha o que eles falam. Várias fotos de escolas à época de Hitler mostram os adereços que as meninas usavam naquele tempo, iguais ao que a Júlia Zanatta usa. Então, eles estão dizendo que na época do Hitler, as meninas usavam essas florzinhas aqui no cabelo igual ao que a Júlia Zanatta usa, tentando dizer que a Júlia Zanatta é uma nazista. Olha a covardia dessa turma. Eu espero, sinceramente, que a deputada Júlia Zanatta entre com um processo contra essa turma. E aí, a gente tinha que mostrar para esse pessoal da revista Fórum que essa deputada aqui, que é do Partido Comunista do Brasil, é a Perpétua Almeida, ela agora não foi reeleita, mas quando ela era deputada, toda a sessão ela estava com esse tipo de adereço no cabelo. Toda a sessão ela usava esse monte de flores aí no cabelo. Tá? E aí, vai dizer que a Perpétua Almeida também é uma nazista ou é só a Júlia Zanatta? Ah, não, mas a Perpétua Almeida é de esquerda é bom. Né? Se for de esquerda, está tudo tranquilo, ela não é nazista. Nazista é só quem é de direita. Quem é de direita, se beber água, porque o Hitler bebia água, é nazista. Agora, de esquerda, não. De esquerda pode beber que não tem problema. É mais ou menos assim, gente. Sabe? Então, a coisa tá doentio o negócio, sabe? No UOL Notícias, TSE multa comentarista da Jovem Pan em R$30 mil por ataque à Janja. Presidente da corte, o Moraes, disse que Pietra Bertolazzi praticava dia e noite discurso de ódio em uma campanha negativa descarada. Para o Alexandre de Moraes, todo mundo que critica a esquerda está cometendo discurso de ódio. Quem não se lembra o que a imprensa fazia, a imprensa de esquerda fazia com a Michele Bolsonaro? O que eles faziam com o próprio Jair Bolsonaro? Nunca foi considerado discurso de ódio. Tudo era liberdade de expressão. Mas aí o TSE multa uma jornalista que não era nem candidata. Eles criam uma jurisprudência, um entendimento novo
para multar uma jornalista porque estava criticando a Janja, que nem primeira-dama é ela, e mesmo que fosse primeira-dama já. Não pode questionar, não pode criticar a primeira-dama? Se eu falar que ela é uma esbanja, que ela gosta de gastar demais e gosta de ficar curtindo a vida adoidado com o nosso dinheiro, eu posso ser multado em R$30 mil agora? Esse é o entendimento do Alexandre de Moraes, sabe? E aí nós vamos ter agora a Janja, né, que foi escalada como socióloga para participar de evento da ONU em Nova York. Primeira-dama integrará a comitiva do Ministério das Mulheres. Não tem nenhuma socióloga mais competente do que a Janja para representar o nosso país. Tem que ser a Janja, que deve ter no mínimo uns 50 anos que não estuda nada de sociologia. Né? Então tá aí. Essa é a coerência do pessoal que vive falando em defesa da democracia, vive com o Estado democrático de direito sendo arrotado toda hora, mas aí quando você tem um opositor que está assumindo ali um cargo de relevância, eles ficam desesperados. Então a vontade desse pessoal da extrema-esquerda é fazer como Maduro faz na Venezuela, uma eleição sem nenhum opositor, onde eles são candidatos, uma eleição democrática, sem nenhum opositor participando dela. Esse é o sonho do pessoal da extrema-esquerda brasileira. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem. Se já estão inscritos aqui no canal, se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe aí seu like, faça os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.